Salve, salve, querido aluno, querida aluna. Vamos começar então a última aula de HTML. Calma, calma, não entre em pânico. Não é a última aula do hipercurso, muito pelo contrário, nós estamos na metade, hoje é a 10ª aula, e o que eu quis dizer com a última aula é que no módulo 1 será a última vez que eu vou falar sobre HTML. Isso quer dizer então que nós aprendemos tudo o que havia para aprender sobre essa linguagem? É claro que não, né? Não sei se você se recorda, mas na primeira aula eu disse sobre o método Júnior Gonçalves de ensino. E nele existem 5 princípios. O primeiro deles é abordagem de conteúdo conforme a necessidade para um projeto prático. Isso quer dizer que, até o momento, eu passei para você diversas tags HTML, estrutura, alguns detalhes, algumas coisinhas, que será essencial para você desenvolver o projeto prático no término do módulo 1, certo? Isso quer dizer que na próxima aula nós aprenderemos uma outra linguagem, a linguagem CSS, ok? Bom, vamos lá então para a tela do computador para que você possa ver o que eu preparei para essa aula de número 10. Essa aula, na verdade, é dividida em 2 partes, em 2 blocos. A primeira parte, nós falaremos um pouquinho sobre a história da internet e algumas novidades, tá bom? E no final, na segunda parte, eu gostaria de fazer uma rápida revisão de tudo que nós aprendemos sobre HTML, tá bom? Na verdade, não é tudo, é na verdade o essencial para que nós possamos revisar os conteúdos e fixar melhor na memória o que é realmente importante, tá bom? Vamos lá então. Bom, para falar sobre a internet, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lá na época da Guerra Fria. Mas fique tranquilo que eu não vou ficar entrando em detalhes de história, tá bom? É só para contextualizar como que surgiu a internet. Bom, lá naquela época, né, da Guerra Fria, os Estados Unidos, eles temiam um ataque russo às bases militares. E aí eles tinham uma situação assim, você tinha várias bases militares, né, em todo o território norte-americano, nos Estados Unidos, e a preocupação deles era, se houvesse algum ataque russo em alguma base, eles queriam saber o mais rápido possível para que as outras bases ao redor, ou né, ao longo de todo o território norte-americano, pudessem se preparar, porque provavelmente ali poderia ser o próximo alvo. E aí, na época, então, o presidente Eisenhower, ele criou uma agência, um departamento de defesa avançada, de pesquisa, na verdade, para criar uma rede de troca de informação que permitisse que a informação chegasse de forma o mais rápido possível. Então, é assim que surgiu, né, o embrião da internet que nós conhecemos hoje, com essa agência militar. Depois de alguns anos fazendo pesquisas, desenvolvendo novas tecnologias, esse departamento dos Estados Unidos de defesa criou uma tecnologia chamada ARPANET, que basicamente eram alguns computadores que eram conectados entre si. Mas é claro que os computadores não eram esses como nós estamos acostumados hoje. Eram super megas computadores que ocupavam salas gigantescas, mas já era o embrião do que nós conhecemos hoje por redes de computadores. E até naquela época, em 69, havia 4 pontos, ou seja, 4 computadores conectados entre si ali na região oeste, na Califórnia. Passaram-se alguns anos, essa tecnologia realmente mostrou-se um potencial interessante, e aí foram criados outros pontos ao redor de todo o território dos Estados Unidos. E aí você pode ver que tinha vários computadores na costa oeste e vários computadores na costa leste. Isso significava o quê? Que se por um acaso os russos atacassem alguma base militar ali na região da Califórnia, nos Estados Unidos, essas bases elas teriam condições de enviar uma mensagem para as outras bases militares, né, ali na região central e também lá na costa leste, ali na região de Nova York, para que eles pudessem se preparar. Então, o objetivo dessa organização, dessa agência, ele estava minimamente concluído. Criar essa rede de comunicação rápida entre as bases militares. Com o término da Guerra Fria, esses computadores ficaram um pouco sem utilização. E aí, o que os militares fizeram? Eles passaram essa tecnologia
para as universidades, para que eles pudessem utilizar também como troca de comunicação rápida entre diversas universidades. Bom, aí as universidades começaram a usar, já nessa época já existiam os e-mails, então as universidades, os professores, na verdade, os pesquisadores conseguiam trocar informações sobre pesquisas com todas as universidades, não só apenas dos Estados Unidos, mas de todo o mundo que já estavam conectados nesta internet, ok? Bom, só que aí tinha um problema. Era o seguinte, a comunicação era feita apenas com as pessoas as quais você conhecia, que você tinha um endereço de e-mail. Então, por exemplo, eu aqui no Brasil, eu conheço um pesquisador que está lá nos Estados Unidos e outro lá no Japão. Então, eu mandava e-mail para os dois perguntando, e aí, fulano, né, o que você está fazendo? Aí a pessoa respondia e falava, estou pesquisando isso, estou pesquisando assado, certo? Então existia essa limitação. Eu apenas conseguia me comunicar com as pessoas as quais eu conhecia e tinha algum endereço de e-mail, por exemplo. Tá bom? Foi aí então que um pesquisador chamado Tim Berners-Lee, esse camarada aí que você está vendo na foto, ele pensou o seguinte: e se eu criar uma estrutura que eu possa acessar e eu possa ver o que diversas pessoas ao redor do mundo estão fazendo sem que necessariamente ela esteja falando para mim. Ela fala para todo mundo, deixa disponível o seu conhecimento, as suas informações, e aí eu entro nesse canal e eu posso consultar o que essa pessoa ou o que essas pessoas estão fazendo. Aí o Tim Berners-Lee teve essa ideia que é basicamente, né, o surgimento da web como nós conhecemos hoje. E para criar essa internet que nós estamos utilizando hoje, o Tim Berners-Lee, ali na década de 90, ele criou um protótipo de navegador chamado Nexus, certo? Navegador é o que você está usando aí, provavelmente para acessar aqui a plataforma, pode ser o Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. O Tim Berners-Lee também criou um protocolo de transmissão de arquivos chamado HTTP, certo? É só uma forma de como os dados são enviados através dos cabos. Nesse momento não é muito importante para o nosso curso, tá bom? Futuramente nós vamos nos aprofundar mais nele, ok? E ele também criou uma tal linguagem chamada HTML, que é justamente essa que nós estamos estudando aqui ao longo dessas 10 aulas no hipercurso. Então, nessa época, o Tim Berners-Lee, ele criou essa linguagem que era possível ele escrever esse código, jogar esse código em algum servidor, e aí os navegadores que ele tinha criado até então conseguia interpretar esse código e mostrar o conteúdo da forma como ele desejava. Avançando mais um pouco no tempo, vocês estão vendo aí agora um print da tela de um navegador chamado Mosaic. Esse navegador foi o que provavelmente popularizou a internet, porque ele era um navegador muito mais simples de utilizar do que os seus antecessores, e esse daí é talvez o mais próximo do que nós temos hoje, mas é claro, né, com uma aparência aí muito anos 90. Mas você já está vendo aí que nessa época do Mosaic já existia aí o Yahoo, que era o mecanismo de busca mais popular na época. Voltando então a falar sobre HTML. Lá na década de 90, no início, né, 1990, 91, o Tim Berners-Lee ele criou a linguagem HTML, que é o que nós estamos aprendendo aqui até o momento, né? Bom, em 91, o Tim Berners-Lee ele lançou a primeira versão do HTML, que na verdade tinha ali aquele conjunto de tags que atendia a necessidade naquela época. Com o passar dos anos, esse negócio de internet foi dando certo, aí o Tim Berners-Lee percebeu a necessidade de criar novas tags, ou seja, ele foi fazendo uma evolução daquela linguagem que ele havia criado. Em 94 ele lançou a versão 2.0, 95 3.0, 97 3.2, depois 4.0, 4.2, até que em 2010 a W3C, aquela organização que nós falamos na aula anterior, lançou a versão 5 do HTML, certo? Bom, eu costumo ensinar para meus alunos o seguinte, eu ensino
simplesmente HTML. Eu não fico pontuando, ó, fulano, essa tag é do HTML 2.0. Essa daqui é do 4.2. E essa daqui é da versão 5. Eu acho que isso é um pouco irrelevante, certo? O importante é você aprender HTML. A questão é, tem algumas tags que eu até já ensinei para vocês, que elas não são muito recomendadas na versão 5. Mas eu vou chegar nesse ponto com vocês. O que não quer dizer que elas são erradas. Elas só não são muito mais utilizadas nessa versão 5 do HTML. Ok? Vou fazer aqui uma comparação para que talvez fique um pouco mais claro essa diferença entre 2.0, 3.2, etc. Eu costumo fazer uma comparação com o nosso idioma, a língua portuguesa. Se eu disser assim, vós-me se foi em tal lugar, provavelmente você entendeu a frase, vós-me se foi em tal lugar, porém você deve ter achado um pouco estranho esse início de frase, vós-me se. Porque essa palavra vós-me se é uma palavra que já fez parte do nosso idioma. Se você já assistiu novela de época ou filme, você provavelmente deve conhecer essa palavra e hoje, no dia a dia, na atualidade, nós não utilizamos. Mas não quer dizer que você não a tenha compreendido, tá bom? Só fazendo esse paralelo. Com HTML é a mesma coisa, ok? Continuando então. Fazendo apenas, a nível de conhecimento, uma explicação sobre essa questão do HTML, dessa evolução, uma evolução bem nítida do HTML4 para o HTML5 foi o que eu falei para você na última aula. No HTML4 existia ali a estrutura de div topo, div menu, div rodapé, div isso, div aquilo. Então o site era completamente poluído, entre aspas, de tags div. E aí no HTML5, essas tags que eram muito bem definidas, como seções, criou-se tags específicas para essas áreas, como a tag header, nav, footer, aí tem até uma tag que eu acabei não explicando, mas é a tag article, que é a tag para criar artigos, tá bom? Futuramente a gente pode até falar sobre ela, mas é só essa separação, tá bom? Ok, vamos lá então. Quem eventualmente for estudar um pouco mais sobre redes de computadores, como elas funcionam, vai descobrir um protocolo chamado TCP/IP, que nada mais é do que um conjunto de regras padronizadas que permitem que os computadores consigam conversar entre si. Não sei se vocês já perceberam, mas todos os computadores conseguem conversar entre si, mesmo que seja um computador Linux, mesmo que seja um computador Mac, ou mesmo que seja um computador Windows, um PC, certo? Como que eles conseguem conversar? Ora, porque eles têm uma linguagem em comum. E uma dessas linguagens é o protocolo TCP/IP, que envia informações e todos os computadores compreendem essa linguagem e aí eles conseguem conversar entre si e trocar mensagens. Dentro desse protocolo TCP/IP, tem um protocolo que é o IP. O que significa o IP? O IP significa Internet Protocol, que significa endereço do protocolo de internet. Nada mais é do que o endereço do seu computador na rede mundial de computadores. Vamos fazer uma analogia. Por exemplo, na sua residência, para chegar na sua casa, você passa o nome da rua, o número da casa, o bairro e a cidade. E aí, às vezes, o estado e o país, certo? Com o IP, é exatamente isso. O seu computador ele tem um código, que é o IP, que está definido aí na rede mundial de computadores, que é o seu computador através daquele IP, certo? Vamos entender um pouquinho melhor? Existe um site que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é esse daqui, ó. É o site ipinfo.io. Se você colocar esse endereço no seu navegador, este site ele vai dizer qual que é o seu IP. E aí você está vendo o que neste exato momento é o IP que eu estou utilizando. Ou seja, eu, Júnior, sou reconhecido na rede mundial de computadores através desse endereço. E esse endereço ele traz um monte de informações. Você pode ver aí que ele me fala a cidade onde eu estou, o estado, o país, a localização através de latitude, longitude, inclusive o CEP da minha rua, certo?
Então, assim, esse IP, na verdade, o meu IP no meu caso, é um IP temporário. Ele não é fixo, não é só meu. Porque quem me forneceu esse IP é a minha provedora de internet, que hoje me mandou esse IP e amanhã pode ser que envie um outro, ok? Então, faça um teste aí na sua casa e verifique qual que é o seu IP, através desse site. Apenas uma curiosidade agora, existe um site chamado submarinecablemap.com que você consegue ver os cabos submarinos que conectam os continentes na rede mundial de computadores. Eu vou abrir aqui no meu navegador para que nós possamos fuçar nele um pouco. Olha só, então, esse daqui, né, é o mapa mundial e cada cabinho desse, cada linha dessa é um cabo submarino que envia as informações da internet, né, de um continente para o outro. Então, você tem aqui a África, e aí você pode ver que tem esse cabo aqui, que liga, na verdade, aqui a Europa, e aí esse cabo aqui conecta duas partes na África. E aí você vê que vários cabos aqui conectam o Brasil aos Estados Unidos, né, principalmente aqui a região de Nova York, que é uma cidade muito populosa, né? Aí, mas vamos aqui no Brasil, né? Nós vemos aqui que eles conectam não apenas os continentes, mas também as cidades. Então vamos pegar onde tem mais aqui, que é a nossa região sudeste. Então, se nós viermos aqui, ó, vou pegar daqui, vai desde a Bahia, ó. Aqui nós temos, por exemplo, ó, Vitória, Espírito Santo, aí vem para cá, depois vem para cá, Macaé, depois vem para cá, Rio de Janeiro, e aí vem para cá, se eu não estou enganado, é Santos e depois Praia Grande, certo? Cada linha dessa, então, é um cabo submarino que conecta, né, as cidades e também os continentes, ok? Dá uma pesquisada aí que eu acho que é bem interessante. Bom, termino aqui então a primeira parte e agora eu gostaria de fazer uma rápida revisão da linguagem HTML. Vamos lá? A linguagem HTML, então, que nós aprendemos é uma linguagem de marcação de texto, certo? Bom, o que significa exatamente marcação de texto? É como o próprio nome diz. Você tem um texto e aí você possui alguns elementos que fazem a marcação, ou seja, essa marcação vai fornecer uma informação de que tipo é aquele conteúdo. É um título? É uma palavra? É uma frase? É um parágrafo? É uma lista? Então, essas tags que nós aprendemos, elas fornecem a marcação. Existe uma polêmica na internet, às vezes até uma controvérsia, que linguagem HTML não é uma linguagem de programação. Para ser considerado uma linguagem de programação, é necessário seguir alguns requisitos. Um do exemplo que eu gosto sempre de pontuar para os alunos é o seguinte: infelizmente, a linguagem HTML ela não permite que nós criemos variáveis. Variáveis é um termo muito comum na programação, certo? E com HTML isso não é possível. Por isso que existe essa polêmica, essa discussão que quando você fala, eu sou programador HTML, aí a outra pessoa diz, pô, mas HTML não é programação, né? Não é linguagem de programação. Então, só exemplificando aí, se você ouvir essa discussão, é basicamente isso, tá bom? O que normalmente as pessoas dizem é, eu sou um desenvolvedor HTML, tá bom? É só a título de curiosidade, tá bom? Essa linguagem, então, HTML, ela é formada por tags, cada tag possui um significado, certo? Nós aprendemos aí vários, e essa linguagem, ela é conhecida por nós aqui, seres humanos, que estamos aprendendo essa linguagem, e ela também é conhecida pelos navegadores. Quando nós enviamos um conteúdo HTML para um navegador, ele vai interpretar aquele código HTML, ele vai exibir na tela, ali no navegador, as informações de acordo com a marcação que nós desejamos fazer no nosso site. E aí os navegadores mais populares são o Google Chrome, que você pode ver aqui, Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, que é o novo navegador da Microsoft. Temos aqui o Opera. Aqui não tem a imagem, mas temos também o Safari,
porém ele é específico da Apple, tá bom? Existem também alguns outros que estão surgindo aí no mercado, mas com certeza esses são os mais populares. A anatomia de uma tag HTML. Nós aprendemos que a maioria das tags elas trabalham em paridade, ou seja, você tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, sendo que o que define o fechamento é essa barra que você coloca na segunda tag. E aí, normalmente, você coloca algum conteúdo entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Existem algumas exceções que não são tags que trabalham em paridade, como, por exemplo, a tag BR, a tag IMG, dentre outras. Lá no começo do nosso hipercurso, eu falei para vocês da estrutura básica de uma página web, ou seja, todas as páginas possuem algumas tags básicas, que são elas HTML, Head, Title e Body, certo? Sendo que essas páginas elas são divididas em duas seções bem distintas, que é a seção Head, que são algumas informações adicionais para a página, e a seção Body, que é a principal, que normalmente é toda a área útil do navegador. Depois, ao longo do hipercurso, nós aprendemos diversas tags HTML, e eu vou pontuar aqui aquelas que eu acredito serem mais relevantes, ou seja, aquelas que nós vamos utilizar com mais frequência lá no projeto Volta ao Mundo no final do módulo 1, ok? Bom, a primeira tag que eu acho que é importantíssima é a tag MetaChar7. É ela que define o conjunto de caracteres que será utilizado na nossa página, e ela fica ali na seção Head do nosso código. Todas as outras tags, elas ficam na seção Body, ou seja, é o conteúdo real do nosso site, da nossa página. A primeira tag que nós aprendemos foi a tag H1, que é para criar títulos, ou seja, aquela palavra mais importante na nossa página. Além do H1, nós temos também o H2, H3, H4, H5 e H6, que é uma hierarquia de títulos, ok? Nós aprendemos também a tag P, que é para criar parágrafos, e quando você cria um parágrafo, se você tem alguma palavra que você acredita que mereça um destaque, você pode usar a tag B para deixar negrito, ou a tag I para deixar itálico, ok? Nós aprendemos também as tags UL e LI, que são utilizadas para criar listas não ordenadas. Normalmente, esse aqui é um assunto que os alunos não dão muita importância porque acham que não é muito importante, certo? Mas vocês vão perceber, até o final do módulo 1, que a tag UL, LI, ela é muito importante porque ela vai ser essencial para criar uma estrutura de menus. Ok? Então nós temos a tag UL, que define a criação de uma lista não ordenada, e nós temos o LI, que significa cada item dessa minha lista. Ok? Bom, aí nós temos a tag A, que eu acredito que foi o que realmente revolucionou a internet, que foi a criação de links. A possibilidade de você clicar em um link e ser direcionado para outra página, isso, ao meu ver, foi o que realmente proporcionou que a internet fosse tão eficiente e tão popular quanto é hoje. Para criar um link, nós utilizamos a tag A, e aí aparece a primeira tag com atributo. Atributo é uma informação adicional que você coloca na sua tag, e no caso do link, nós temos um atributo obrigatório, que é o href, ou seja, para onde o usuário será direcionado quando ele clicar naquele link em questão. E esse lugar onde o usuário vai clicar é o texto que aparece entre a tag A de abertura e a tag A de fechamento, ok? A próxima e última tag é a tag IMG, que é para inserirmos imagens nas nossas páginas web. No caso, eu tenho aí o atributo SRC, que é o atributo obrigatório dessa tag, ok? Esse atributo é para você colocar o nome da imagem, que vai aparecer no navegador, ou às vezes, até dependendo da sua estrutura, o caminho, o endereço todo da imagem, ok? Aí nós temos dois atributos não obrigatórios, que é o width e o height, que são atributos para você definir a largura e a altura, respectivamente. Nós avançamos um pouco mais e depois eu disse para vocês da estrutura básica do HTML5. O HTML5, essa versão mais atual, ela tem aí algumas tags, algumas informações que são mais que são necessárias. A primeira aí, na linha número 1, é o doctype.
Na verdade, o doctype nem é considerado uma tag HTML, é apenas uma marcação dizendo para o navegador que aquele documento, né, aquela página, ela foi escrita com a última versão do HTML, que no momento é a versão 5. No HTML5 também é recomendável que você coloque o atributo lang, que é o idioma que aquela página será escrita. No caso ali, você está vendo pt-br, porque eu estou dizendo que essa minha página é o português do Brasil. Nós temos ali na linha número 5 a tag meta, que é a viewport. Eu não entrei muito em detalhes, porque nesse momento do percurso ela não é muito importante, tá bom? Ela não é útil, mas adiantando para vocês que essa meta tag ela é importante quando nós formos aprender sobre responsividade. Essa tag ajuda o navegador a trabalhar a questão do design ser responsivo, ser fluido, tá bom? Eu também falei para vocês sobre as tags div e span. São dois elementos HTML para conteúdo genéricos, certo? Aí eu coloquei no exemplo div topo, e aí quando eu criei a div topo, eu tive que dar um nome para ela, eu usei um atributo chamado id, aí eu criei uma div conteúdo, uma div rodapé. E também o span é como se fosse um parágrafo, porém algo mais aleatório, mais genérico. Depois nós alteramos esse código e fomos para as tags semânticas, ou seja, eu substituí aquela div topo, aquela div conteúdo, aquela div rodapé, pelas tags semânticas que foram criadas no HTML5. Então eu tirei a div e coloquei a tag header, tirei a div e coloquei a tag main, tirei a div e coloquei a tag footer. O que não significa que a tag div não seja utilizada. Haja visto no próximo exemplo, no qual você pode ver agora que eu tenho dentro da minha seção header, eu tenho uma div que eu coloquei id logo. Então a div é sim utilizada, certo? Só que, é claro, depende do seu contexto. E aí dentro da minha seção header, eu tenho a div logo, que é uma imagem, e eu tenho a minha navegação. E aí eu utilizei uma tag nav, e dentro da tag nav eu coloquei uma estrutura que eu combinei uma lista não ordenada com links. E aí eu construí o princípio de um menu de navegação que nós aprenderemos ao longo desse módulo 1. É isso, pessoas. Foi o que nós aprendemos aí ao longo dessas 10 aulas aqui no Hipercurso. Já estou dando um spoiler aí para vocês. Na próxima aula nós aprenderemos CSS. Agora, os nossos sites, as nossas páginas, ficarão mais agradáveis, mais bonitas visualmente, porque nós vamos colocar cor, vamos mudar o estilo da letra, vamos colocar bordas. Quando alguma coisa ficar muito grudada, nós vamos dar um espaço, certo? Então, a partir da próxima aula, né, esses sites feíssimos, horrorosos que nós estamos criando, ficarão um pouco de lado, tá bom? Vamos lá então para a tarefa de hoje. A tarefa de hoje é muito mais simples, é muito fácil na verdade. Mas não se acostume, viu? É só hoje. A tarefa de hoje vou pedir para você assistir 2 vídeos. Um que conta um pouco mais da história da internet, porque é claro, aqui eu dei apenas uma pincelada, então eu recomendo que você assista esse primeiro vídeo, tá bom? Vou deixar o link aqui na plataforma para ficar mais fácil. E também recomendo que você assista esse vídeo Por Onde Vem a Internet, do canal Manual do Mundo. É um vídeo bem legal, lá você vai ver como que funciona as provedoras de internet, como que os cabos de fibra ótica chegam, né, nos grandes switches, tudo mais. Então, recomendo fortemente que você assista, mesmo porque eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião lá no Discord. Fala lá pra gente, o que você achou de mais legal, o que você achou interessante, o que você não sabia, certo? Para a gente poder discutir e trocar algumas ideias a respeito desse assunto, tá bom? Então é isso. Bom, fico por aqui então, encerrando aqui a 10ª aula, encerrando o assunto HTML, e eu vejo você na próxima aula e nós falaremos sobre CSS, tá bom? Então é isso, pessoas. Tchau, tchau, até mais.